Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre margem de contribuição e markup para que vocês consigam precificar os seus produtos ou serviços de maneira clara a partir de agora. Esse vídeo vai ser simples e direto ao ponto, de maneira bem didática, para você nunca mais esquecer a diferença entre margem e markup. Inclusive, se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou Christopher Garotti, sou contador de formação e consultor empresarial, e essa parte de precificação é uma das principais dúvidas dos meus clientes de consultoria empresarial. Então, mesmo depois de assistir esse vídeo, se você deseja suporte, deseja ajuda para organizar o financeiro, a gestão do seu negócio, o link está aqui na descrição para você falar diretamente comigo. Sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. Bom, antes de você entender a diferença entre markup e margem, é importante olhar para trás no primeiro momento de como foi quando você precisou definir o preço de venda de alguma coisa. E eu tenho certeza que a primeira vez que você definiu o preço de venda de algum produto, de algum serviço, você sempre olhou o preço de custo e colocou lá, cobrou o dobro, o triplo às vezes do valor, porque é o que usualmente as pessoas que a gente conhece, que tem um mercadinho, que tem um negócio, é o que usualmente é feito aqui no Brasil. Isso está errado? Não, isso não está necessariamente errado. Mas a partir do momento que você entende a diferença desses métodos que compõem todo esse universo de precificação, fica muito mais completo você precificar e você vai precificar com muito mais qualidade. Você pode sim colocar, vender um produto, por exemplo, a 2 vezes o custo, você pode. Você ganha um certo dinheiro. Não está errado, você vai entender que isso por si só não é algo errado de se fazer, mas você vai entender que tem melhores práticas para você precificar corretamente. Bom, e é claro que na hora de definir o preço de venda, seja de um produto ou de um serviço, o custo, obviamente, ele é levado em consideração, mas é importante você entender que não é só isso que você tem que avaliar, não é só o custo direto que você está vendo. Quando você está vendendo um produto, é muito mais nítido você pensar nisso. Por exemplo, você vai vender um caderno. Esse caderno ele tem um custo direto, fica mais fácil. Só que às vezes quando você vai precificar um serviço, é só o seu tempo, é só a sua mão de obra. Às vezes você não tem custo de alguma coisa específica para usar como base ali para formar um preço de venda. Então existem essas diferenças, mas se você entender essa parte conceitual vai ficar muito mais claro para você. Custo sim, ele sempre vai ser levado em consideração, é parte primordial, mas é importante você entender o seguinte, seja utilizando o método de margem ou de markup, você precisa levar em consideração também as despesas de vendas, que são, por exemplo, impostos que vão incidir sobre o preço de venda, comissões, fretes, taxa de cartão, por exemplo, essas aqui são as mais comuns que as empresas acabam tendo ali na hora de vender os seus produtos, os seus serviços. Agora, o que é mais importante você entender além disso, porque independente do método que você for utilizar, o custo, seja do seu produto, dos insumos, enfim, ou do seu tempo, e essas despesas de vendas, elas estarão incluídas ali. Você vai ter que embutir isso no seu preço de venda, para formar o seu preço de venda. Mas vamos começar pela margem de contribuição. Quando a gente fala margem, e a gente sempre vai associar margem de lucro, usar esse nome de margem de contribuição para associar a margem de lucro. O que significa isso? Margem de contribuição nada mais, nada menos do que é basicamente o seu lucro sobre a venda. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Digamos que você vendeu um produto a R$100 e você teve um custo de 50. Então, o seu lucro nessa venda, vamos ignorar qualquer despesa, taxa de cartão, imposto. Vamos imaginar que só que você vendeu e você só teve o custo. Você não pagou imposto, não pagou comissão, nada disso. Então, se você vendeu a 100, você teve um custo de 50, qual que foi o seu ganho? Foi exatamente a outra metade, os R$50. Então, a margem de contribuição é exatamente o seu ganho em cada venda. É o que a gente chama, a margem de contribuição a gente até considera como margem bruta sobre a venda. Você vai entender na sequência. Porque se você vender algo a 100, teve um custo de 50, você ganhou R$50 efetivamente, e os outros 50 é o custo da mercadoria, que você tem que repor para comprar mais mercadoria. Então, a margem de contribuição é o que você ganha de fato em dinheiro, e ela pode ser expressa tanto em dinheiro, nesse caso R$50, como em porcentagem. Nesse exemplo, especificamente também 50% do preço de venda. Foi o seu ganho. Você ganhou R$50 do preço de venda e 50% de margem de contribuição. Por que esse nome, margem de contribuição? Porque é o lucro que você vai ter que vai contribuir para pagar as suas despesas fixas na sequência. Se você não entende o caminho do dinheiro em uma empresa, em um negócio, assista os últimos vídeos aqui no meu canal que eu explico através de uma DRE o caminho para você entender exatamente isso aqui que eu estou falando. Ou seja, o lucro bruto, a margem de contribuição é exatamente o ganho da empresa, que ela vai ser somada em cada venda que você vai fazendo, você vai ganhando um pouquinho, e aí no final do mês, ou ao longo do mês, na verdade, você vai tendo essa grana, que é de fato o lucro para você conseguir pagar as despesas fixas, para você conseguir fazer com que sobre um dinheiro no caixa da empresa para que a gente tenha de fato um resultado operacional positivo. Faturou 10 mil, gastou entre mercadoria e despesa fixa 5, sobrou 5, por exemplo. Só que você precisa ter lucro na venda. Markup, o que é markup? Markup é um método que se utiliza o custo para se achar o preço de venda. Quer ver só? Vamos pegar o mesmo produto. Se você tem um produto que te custa R$50 e você quer vender ele a 2 vezes o custo, quanto que você tem que vender esse produto
produto. Você tem que vender ele a R$100, que é a mesma coisa que pegar a calculadora e colocar lá 50 vezes 2. Você vai vender ele a 100. O markup, ele é tanto expresso em número, um markup multiplicador, que é o que eu estou usando aqui para te dar esse exemplo, como em porcentagem. Provavelmente você já pegou a calculadora e colocou o custo lá do produto e colocou mais 100%, mais 150%, mais 200%. Ele é expresso tanto em porcentagem quanto com um markup multiplicador. Por exemplo, se você quisesse um markup de 200%, você teria que vender esse produto a 150. É a mesma coisa que ter um markup de 3 vezes, ou seja, R$50 vezes 3, você vai vender esse produto a R$150. Então, o markup ele expressa o seguinte: quantas vezes ou qual porcentagem você adicionou com base no custo daquele produto para encontrar um preço de venda. Agora, o que eu quero que você perceba? Eu te falei sobre a margem, contribuição inicialmente, falei sobre o markup. Só que se você fala assim, olha, se eu estou precificando o meu produto a 100% de markup, ou seja, multiplicando o custo vezes 2, então vamos pegar o mesmo exemplo, R$50 o custo do produto, vendia 100. Eu estou ganhando então 100% de lucro? Provavelmente se você já ouviu alguém falando isso não tá de total errado, tá? Não é 100% errado essa fala. Por quê? Se você estiver olhando pela ótica do custo, você sim tá ganhando 100% do custo. Só que quando você vai lá para ver essa venda, analisar essa venda específica, você teve um ganho efetivamente de dinheiro de 100% do valor da venda? Não, porque se você vendeu algo por 100 e você teve metade desse valor foi custo, você concorda que o teu ganho foi só de metade? Por isso que inicialmente eu te disse que a margem nesse mesmo exemplo seria de 50%. Então o que eu quero que você anota aí no seu caderno, na sua parede, se você puder? Não existe margem de contribuição de mais de 100%. E é muito, mas muito raro você ter margens de contribuição acima de 80%. Geralmente, usualmente, as margens de contribuição que a gente encontra é de 25, 30, 35, 40, ou seja, de 20, vamos colocar de 20% até 60%, é até ok de se encontrar. Acima disso já fica muito mais difícil. Geralmente você vai ter que vender um produto ou um serviço com um preço muito mais esticado. Então, usualmente essas são as margens. Se eu fosse colocar uma margem assim média de empresas que eu atendo, é de 40, 45%, tá? Então, assim, isso, claro que vai depender do nicho, do setor que você está atuando. Por que não existe margem de contribuição de mais de 100%? Porque você concorda comigo que se você vende algo, seja um produto ou seja um serviço, sempre vai existir um custo para você atender o seu cliente. Sempre, sempre, sempre. Então, você nunca vai conseguir ganhar 100%. Para um produto fica muito mais claro, né? Se você vende um produto, você já tem o próprio custo do produto. A não ser que você ganhe esse produto, você não tem nenhum custo para comprar esse produto, aí obviamente, se você não tiver nenhuma despesa de venda também, inclusive, aí sim você vai ter um ganho de 100%. Você vai vender algo por R$100, se você não teve nenhum custo, você vai ganhar os próprios 100. Aí sim, beleza. Mas não passa de 100% a margem. É um cenário que raramente vai acontecer, mas se acontecer de você ganhar, o máximo vai ser de 100% do preço de venda. Porque se você está vendendo algo por 100, não tem como ganhar R$101, R$102, R$110. Entende a lógica? Agora, markup, a ótica de markup, como ele trabalha a precificação com base no custo, é muito normal você ver markup de 100%, de 150%, de 200%, de 300%. É comum, porque ele não traduz o lucro em si que você vai ter, ele vai traduzir a metodologia que você utilizou, a quantidade de vezes que você multiplicou o custo para encontrar um preço de venda. Então, se você pagou 10, você está vendendo a 30, você está tendo um markup de 3 vezes, você está vendendo a 3 vezes o seu custo. Isso não se traduz em margem, em lucro efetivo. Porque, por exemplo, se você pagou R$10 em algo e vendeu a 30, você teve R$10 de custo, lucrou R$20, tá certo? O seu markup foi de 200%, que é a mesma coisa de markup de 3 vezes, e a sua margem foi de 66%. Por quê? Se você dividir a sua margem, o seu lucro pelo preço de venda, você vai encontrar esse percentual de 66%. E aqui é importante falar exatamente isso. A margem de contribuição, você sempre encontra ela em porcentagem, dividindo, pegando o seu lucro, esse lucro em dinheiro de fato, e dividindo pelo preço de venda. Então, se você ganhou R$20 num preço de venda de 30, você vai pegar 20 e dividir por 30. Se você vender algo a 100 que te custou 50, você ganhou então R$50, você vai pegar 50 e vai dividir por 100, você vai achar isso em porcentagem. Agora, você entendeu a diferença entre margem de contribuição e markup. E na hora de precificar, além de entender esse conceito, você precisa embutir no seu preço de venda o custo do seu produto ou dos insumos que você utiliza, enfim, e precisa embutir também as despesas de vendas, como eu falei no início do vídeo, impostos, taxa de cartão, fretes, comissões. Então, tudo isso você vai ter que ver em percentual quanto isso representa e você vai ter que embutir isso no preço de venda do seu produto. Tem um vídeo aqui no canal explicando como você vai fazer isso. Se você está com dúvida de como fazer esse cálculo em si, como embutir essas despesas,
Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre precificação do markup, você pode assistir que você vai entender. Mas o importante agora é entender a diferença entre markup e margem de contribuição. Entendeu isso? Vai ficar muito mais fácil de você analisar. E sempre que você quiser saber o quanto a sua empresa lucrou no final do mês, sempre você precisa ver o seguinte, o faturamento, tirar as despesas, por exemplo, com mercadoria, com essas despesas de vendas, que são impostos, taxa de cartão e tudo mais, e tirando a despesa fixa depois, você consegue saber quanto você lucrou na última linha, né, depois de pagar todo mundo, e antes de pagar a despesa fixa, você já consegue saber, olha, na venda, né, eu vendi um produto, tirando o custo do produto, tirando as despesas de vendas, eu lucrei isso. Isso você consegue achar tanto em valores quanto em percentual. Isso é importante para você ter também o ponto de equilíbrio, quanto que você precisa faturar no final do mês. Parece muita informação, mas se você ficou com dúvida, assista de novo esse vídeo, assista com calma, não tem problema. Você vai entender o conceito. É importante entender o conceito. São partes que são duas situações que participam do processo, né, de precificação, mas que representam coisas distintas. Acredito que depois desse vídeo você não tenha ficado com dúvida, mas se mesmo assim você ficou, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito ainda no canal, deixa, além do seu like, se inscreva no canal, e se você precisar de ajuda com as finanças, com a gestão financeira da sua empresa, o link da minha consultoria empresarial tá aqui na descrição para você falar diretamente comigo. Fechou? Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou!